Graça e paz, igreja. Aleluia. Coloque-se de pé. Glória a Deus. O Senhor é bom. Infinitamente bom. Nós começamos cantando aqui: eu creio em Ti. Espero em Ti, mesmo que às vezes eu não entenda. Depois nós cantamos que o choro dura só uma noite. E nessa noite nós vamos falar sobre o tempo do Senhor. Aleluia. Abra sua Bíblia em João, capítulo 11, verso 1 a 6. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Senhor, nós te louvamos por mais uma gloriosa oportunidade de estarmos em Tua casa, de ouvirmos a Tua palavra, de poder adorá-lo, Senhor, de estarmos diante do Seu trono. Pai, eu peço em nome de Jesus, usa-me como Teu instrumento, fala segundo a Sua vontade e não a minha, Senhor. Que tudo que eu disser a partir de agora seja movido pelo Teu Espírito, ó Pai. Abra os nossos corações para que a Tua palavra possa penetrar e criar frutos em nós, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Então nós lemos agora que Jesus recebe um recado e esse recado diz: aquele que tu amas está doente. E todos nós gostamos de dizer, não é? Eu sou amado de Jesus. Ele me ama. E Jesus recebe um recado de que aquele que Ele ama está doente. Mas a continuação diz que, ao receber o recado, Jesus ainda demora 2 dias para sair em viagem, para ir até onde estava aquele que Ele amava. E entenda, irmãos, naquele tempo não era assim: daqui a pouco eu vou e aí 15 minutinhos ele está lá. Ele demorou 2 dias para começar uma viagem que demoraria então mais 2 dias. Era uma viagem. E Jesus recebe um recado que diz que aquele que Ele ama, seu amigo, está doente. Sendo Ele aquele que tem curado tanta gente por aí. E eu imagino que Marta e Maria enviaram o recado pensando: Jesus vai vir. Imagina, é o amigo dele, ele o ama, ele vai vir imediatamente. E Jesus ouve o recado e fala: tá ok. E continua lá, fazendo o que estava fazendo. E só depois de 2 dias ele sai em viagem. E nesse tempo, imagine como estava Marta e Maria. Aflitas, angustiadas, pensando: onde está Jesus? Será que o recado chegou? Será que encontraram ele? Será que ele teve algum problema no caminho? O que está impedindo Jesus de vir? Lázaro vai morrer. E é o que acontece. Lázaro morre. E com toda certeza, Marta e Maria, naquele momento em que vem, ele morreu. Elas não entenderam. Por que Jesus não veio? Lázaro morreu. Se ele tivesse chego antes, fica muito claro quando Jesus vai até lá, 4 dias depois, que elas ficaram aflitas e não entenderam nada. Porque imediatamente elas dizem: Senhor, se tivesse chego antes. Mas agora ele já morreu. Então, nós vemos ali uma situação comum. Porque todo tempo tem alguém na mesma situação.
aflito, angustiado, orando o tempo todo e perguntando: onde está Jesus que parece não me ouvir? Poxa, eu tenho tanta pressa, eu preciso resolver hoje. E talvez com o passar dos dias diga: se Jesus tivesse me respondido antes, se ele tivesse vindo antes, se ele tivesse chego a tempo. Porque com toda certeza elas pensaram: ele demorou, ele se atrasou. Se ele tivesse chego a tempo, na hora certa, ainda seria possível. E muitas vezes nós estamos como elas, passando por situações em que desejamos que Jesus se apresse. Jesus, você precisa vir agora. Jesus, você precisa ouvir agora. Você precisa responder agora. E nós queremos que ele se apresse. E Jesus ainda demorou 2 dias. Elas queriam que fosse imediato. Afinal, era uma situação de morte. Mas Jesus não se apressou. Ele esperou e fez tudo conforme ele desejou. E nós sabemos que ele amava. Isso não mudou nada. O fato de Jesus amar a Lázaro não o fez sair correndo, desesperado para resolver a situação. O fato de ele amar Marta e Maria não o fez pensar: elas vão sofrer, eu preciso ir logo. Ele continuou no tempo dele. Marta e Maria não sabiam o plano de Jesus. Elas não sabiam por que ele estava demorando, mas Jesus tinha um plano. O fato de Jesus não ter vindo quando elas desejavam, quando elas julgavam ser o tempo certo, não significa que ele não amava. Talvez passou: acho que Jesus não nos ama mais. Ele está por aí curando tanta gente e nos deixou aqui. Acho que Jesus não ama Lázaro tanto assim. Mas isso não quer dizer nada. O fato de Jesus não ter vindo correndo resolver a situação não significa que ele não as amava. Pelo contrário. Significa que ele amava mais o Pai para cumprir aquilo que o Pai desejava. Porque ainda que a situação fosse desesperadora, ainda que Jesus amasse os 3 e quisesse sim ir lá e curá-los, havia um propósito maior. Talvez elas olhassem e pensassem: ué, Jesus cura todo mundo? Está sendo glorificado por isso? Ele vai vir, vai glorificar o nome dele, curar Lázaro e vai ficar tudo bem. Mas o plano de Jesus ia além disso. Porque sim, ele poderia ir lá e curar e tudo bem. Mas se Jesus fosse lá e ressuscitasse Lázaro, a glória seria maior. E aí nós vemos que ele diz isso: essa doença não é para a morte, é para a glória. E muitas vezes nós estamos assim, em situações que Jesus pode vir, fazer e resolver. Mas se ele deixar que a situação piore, a glória é maior. Se ele deixar que chegue a morte, a glória é maior. E isso elas não entenderam naquele momento. Elas ficaram desesperadas porque não viam como Jesus. Jesus olhou e disse: essa situação é perfeita para deixar chegar ao extremo e então manifestar a glória de Deus. Elas olharam e viram: essa situação é perfeita para Jesus vir e curá-lo e fazer tudo dar certo para nós. Ele não vai morrer, Jesus vai vir. E era assim que elas viam, de forma diferente de Jesus. E nós somos assim também. Vemos a situação, queremos que Jesus resolva do jeito e na hora que nós julgamos ser o correto. E Jesus olha e diz: não, eu vejo além. Talvez vai ser necessário que você sofra mais, perca mais, chore mais, mas a glória será maior. Vamos ler Isaías 55, 8. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Aquele não era o plano de Marta e Maria. Elas queriam algo fácil, simples. Jesus pode fazer, ele já fez tantas vezes, eu já o vi realizar. Mas os pensamentos dele não eram o mesmo. Igualmente, os planos de Jesus para você não são os mesmos que você tem. Talvez o futuro, aquilo que ele quer para você seja o mesmo, mas o caminho não será. A trajetória não será.
Jesus também queria que Lázaro vivesse. Elas também queriam. Mas elas queriam que ele fosse curado. Jesus queria ressuscitá-lo. Enquanto elas queriam ser poupadas da dor, Jesus queria vir e manifestar algo grandioso, poder, glória. Então sim, talvez o plano final de Jesus para você seja o mesmo que você tem. Ele está vendo lá no fim o mesmo que você quer. Porém, o que você tem visto no caminho não é o que ele tem planejado. E talvez agora você está no momento de não entender nada. Por que é que não está acontecendo? Por que é que Jesus não fez? Por que é que ele não responde? Por que é que ele está demorando? Mas ele está ali continuando o propósito que ele determinou. E talvez ele pareça sossegado demais. Sim, porque Jesus não se apressa. Ele não corre para fazer aquilo que nós queremos. Ele viu o tempo, ele sabe a hora e na hora certa ele chega. Ele nem se atrasa, nem se adianta. Ele vem no momento exato. Ainda que para nós pareça que ele se atrasou. Jesus não é dominado pelo tempo. É ele que governa o tempo. É ele que conduz as coisas. Então talvez nós olhamos e pensamos: ai, Jesus não vem, olha como está, e está tudo acontecendo. E Jesus está ali, ele mesmo conduzindo. Não, isso vem por aqui, isso vai por ali. E é assim que eu quero. Para nós é difícil olhar no momento, na situação, e enxergar assim. Marta e Maria estavam desesperadas e com toda certeza ficaram frustradas. Ele não veio, Lázaro morreu e agora acabou. E talvez nós estamos nesse mesmo momento. Ele não fez, ele não cumpriu, ele não respondeu e acabou. Mas ele não disse que acabou. Ele não pôs um ponto final. Ele disse que ele ainda viria. Ele disse o quê? Não é para a morte, é para a glória. Isso significa que ele está te levando aos planos que ele tem. Aos planos que ele determinou. E isso é muito difícil para nós. Olhar para a situação, não entender e ainda assim seguir confiando. Eu imagino que Marta e Maria não ficaram ali pensando: não, mas ele ainda vai chegar. Lázaro morreu. Não, mas tudo bem. Não, eu imagino que elas ficaram aflitas e talvez nem mais pensaram se Jesus viria. Talvez até elas pensaram: ele vem sim, para o funeral, para a hora de enterrar. Porque para elas havia acabado. Para elas, Jesus demorou e agora aquilo que elas desejavam não era mais possível. Vamos ler 2 Pedro, capítulo 3, verso 8 e 9. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, Jesus não demora em cumprir, Ele não se atrasa, e, inclusive, nós lemos o quê? Para ele, um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Então, enquanto nós estamos dizendo: Jesus, já passou 1 mês, 2 meses, 1 ano, ele está dizendo: para mim passou um dia. Para mim está tudo ok aqui, tudo sob controle. E nós estamos desesperados. Mas para ele o tempo não é como para nós. Para ele as coisas não são assim: tem que contar os dias, as horas. Para ele, ele sabe quando ele vai e acabou. Não importa quanto tempo passou. Ele sabe quando ele tem que ir, o que ele tem que fazer e quando ele tem que chegar lá. O que vai acontecer no meio desse caminho, quanto tempo vai passar, pouco importa. Porque Jesus sabe que ele vai. A questão é nós entendermos que não importa quanto tempo passe ou quanto a situação já se agravou, ele virá. E quando ele vier, ele continua tendo controle de tudo. Porque talvez a gente até sabe que Jesus está ali. Talvez a gente até sabe que ele vai vir. Mas será que nós continuamos crendo que ainda que a situação está fora de controle, que a situação chegou a um extremo, ele ainda pode fazer? Porque talvez nós ficamos assim como elas. Olhamos, vemos a situação e pensamos: acabou. Eu pedi, ele não fez e tudo bem. E aí é que está o problema. Nós desistimos daquilo que ele ainda viria fazer. Porque elas chegaram, se ajoelharam e disseram: Senhor, se tivesse chegado antes, agora já é tarde.
Já está fedendo, não tem mais o que fazer. E Jesus deve ter olhado e pensado: poxa, eu sou Jesus, você achou mesmo que acabava por aqui? Você realmente enterrou os planos, aquilo que você estava orando, porque não foi na forma e no tempo que você desejava, acabou? Jesus não se atrasa. Então, se você está olhando para a situação e achando que você pôs um ponto final, que alguém pôs um ponto final, que o tempo pôs um ponto final, Jesus diz: eu ainda estou chegando. Provérbios 27:1. É Jesus que define o tempo das coisas. É Ele quem diz quando elas têm que acontecer e como. Não somos nós, não é o tempo, nem as pessoas. Não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. Mateus 6:27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Nós não temos controle de nada. Podemos nos desesperar e não vamos aumentar o prazo. Podemos nos desesperar e não vamos conseguir mudar o tempo das coisas, acrescentar mais, diminuir. Não temos domínio de nada, não podemos planejar o amanhã, nos gabar de nada. Não podemos fazer nada, está tudo fora do nosso controle. Mas Ele continua tendo controle de tudo. Ele continua governando tudo. Mesmo que pareça que Ele não veio. Mesmo que pareça, poxa, Jesus não estava controlando isso aqui, olha. Ele falou para mim que ia ser assim e na verdade morreu. Jesus estava curando todo mundo e deixou o amigo dele morrer. Se ele tivesse vindo, se o recado tivesse chego lá, e na verdade ele já sabia, ele sabia o que faria, ele sabia quando viria. Nós é que não sabemos. Por isso, não podemos nos desesperar. O desespero não vai mudar nada. O desespero não vai aumentar o tempo, nem fazer com que ele se apresse mais. Porque ele já determinou e ele fará como ele determinou. Não temos como mover. É muito bonito falar que a gente vai mover a mão de Deus. E por vezes, pode ser que sim. Nós vimos exemplos aí de pessoas que fizeram mais e se sacrificaram e fizeram com que Jesus realmente fizesse algo que ele não estava ali planejando. Mas isso não quer dizer que será sempre assim. Porque o tempo dele não é o nosso tempo. A vontade dele não é a nossa vontade. Aquilo que ele determina, ele cumpre da forma como ele deseja. E só porque nós estamos desejando algo diferente, desesperados e tentando fazer tudo com a nossa força e mover a mão dele, não quer dizer que ele fará. Pode ser que ainda te amando, ainda tendo você como um amigo, ainda assim, ele vai esperar 2, 3, 4 dias, esperar chegar ao extremo, à morte, ao mau cheiro. E aí ele vai vir. Para quê? Para que a glória seja maior. Efésios capítulo 3, verso 20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais. Com toda certeza, elas não imaginavam que ele viria ressuscitar a Lázaro. Que elas o veriam sair de dentro da tumba ali, esqueci o nome da caverna, do sepulcro, sei lá. E então elas o veriam sair, tirando aquela coisa toda que elas prepararam durante alguns dias. Elas foram lá, choraram, se lamentaram, viram fechando lá com a pedra. Então elas pensaram, acabou. E elas não imaginavam que Jesus viria e mandaria: abre, Lázaro vem para fora, e é isso, galera, tudo bem, tudo resolvido. Elas não esperavam isso. Jesus fez infinitamente mais do que elas pediram. Elas pediram: Jesus, vem cura Lázaro. E ele veio e ressuscitou a Lázaro. Ele fez algo muito maior do que elas pediram ou imaginaram. Mas a um preço de dor, choro, lamento, frustração e espera. Porque o fato dele fazer infinitamente mais não quer dizer que será como eu desejo. Quando eu desejo, não. Quer dizer que ele virá e fará.
Quando? Aí é com Ele. É Ele que vai decidir. Cabe a nós esperar e confiar no tempo do Senhor, que é melhor do que o nosso. Porque o tempo de Deus é perfeito. Por quê? Ele não planeja como nós. Nós planejamos visando o nosso bem-estar, evitar as frustrações, fugir dos problemas. Ele planeja como? Vendo lá na frente e determinando. Eu quero que seja assim. E o caminho aqui, o trajeto, e pouco me importa, eu quero lá. Nós queremos planejar a trajetória. Ele quer determinar o fim. Por isso o tempo dele é perfeito. Porque ele sabe aonde vai chegar. O trajeto que nós vamos passar, o que não vai ser, para nós vai parecer que demorou, foi difícil, ai que luta. Ele olha e fala, cumpriu, então está perfeito. A minha vontade se cumpriu, então está perfeito. O tempo dele é perfeito. Nós é que nos desesperamos. Nós é que temos que aprender a esperar no Senhor. Então aquilo que você deseja pode não ser como você deseja. Aquele plano que você entregou e agora você fala com alegria, eu entreguei nas mãos do Senhor. Então espere confiando, porque não quer dizer que o Senhor virá e fará como você deseja. João 11, verso 19 e 20. Continuação ali da situação. Muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-la pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Sentimento de frustração. Jesus não nos poupa da frustração. Ele não nos poupa de sofrer perdas. Ele não nos poupa da dor. Isso não é algo que um bom pai faz. Nenhum pai está todo o tempo ali tentando evitar a dor do filho. Nós evitamos sim a morte. Nós evitamos sim o fim desesperador de algo. Mas nós sabemos que às vezes a dor, um machucado, é necessário. É importante para o crescimento, para o aprendizado. E Jesus é da mesma forma. Ele não nos poupará. Ele não poupou nem aqueles que no recado disseram para ele, aquele que o Senhor ama. Talvez, falando assim, o objetivo era o quê? Ganhar o coração de Jesus. Jesus, aquele que tu amas, está doente. E talvez elas pensaram, quando ele ouvir isso, ele vai vir. Ele não vai deixar Lázaro morrer. Ele não vai nos deixar sofrer por isso. Isso não quer dizer nada. Ele não nos poupará das frustrações. Isso não quer dizer que ele não fará. E essa é a nossa parte. Confiar no bom tempo de Deus. Entender que, ainda que ele não faça como eu quero, na hora que eu quero, ele virá e ele fará. Se tentarmos andar com Jesus através do que nós vemos, andaremos sempre com Jesus, mas frustrados. Porque estamos sempre esperando algo dele, do nosso jeito, no nosso tempo. E estaremos sempre frustrados. Porque ele não veio, porque ele não fez, porque não foi assim. Cabe a nós andar com Jesus, entendendo que o tempo dele é diferente. Ele não se move no meu tempo, no tempo de ninguém. Ele faz quando ele quer e da forma como ele quer. E aí nós vamos ser surpreendidos, receber infinitamente mais do que pedimos e pensamos. E vamos testemunhar com alegria. Porque não estamos querendo governar a Cristo. Não temos domínio dele. Não há palavras que nós podemos dizer que vão fazer com que ele faça algo como eu quero. Nem sequer usar do Jesus, tu me amas, eu sou teu filho. Ele fará como ele determinou. E isso é bom, porque por vezes nós planejamos e aquilo que nós planejamos não é bom. Aquilo que nós planejamos por conta da nossa visão limitada, que vê só o momento, só aquilo ali, nós desejamos, e se ele fizesse assim seria ruim para nós. Nós cairíamos, tropeçaríamos, nos feriríamos, talvez perderíamos tudo. Por quê?
é como nós queremos, e nós temos uma visão imperfeita e limitada que vê até certo ponto. Ele vê a lei e ele sabe, não é a hora. Se eu for agora e fizer agora, não será bom. Se eu esperar mais um pouco, ainda que a situação piore, a glória será maior, a alegria será maior. Então, nós precisamos aprender não a ver como Jesus vê, porque não podemos, mas a confiar que a visão dele para nós é boa, que o plano dele para nós é bom. Porque nós lemos, não tenho os mesmos pensamentos, nem os mesmos planos que vocês. O que eu tenho para vocês é infinitamente maior. Pode ser que você está desejando algo bom e ele quer te dar algo maravilhoso. Pode ser que você está planejando e tentando alcançar algo até aqui, mas ele planejou para você muito além. Então, espere no tempo dele e entenda que pode ser que vai doer, pode ser que vai ficar horrível, pode ser que vai ser extremamente difícil, mas quando ele vier, ele fará infinitamente mais, mesmo que agora esteja demorando, porque o que você vê não define o que ele planejou. Então talvez você está olhando e vendo apenas diversidades, dificuldades, problemas, situações complicadas, e ele está olhando e vendo, está tudo fluindo como eu planejei. Está vendo como a situação não é aquilo que nós vemos? Nós estamos olhando e vendo buracos, precipícios, pedras e dificuldades. Ele está olhando e vendo, é exatamente assim que eu vi. Pode continuar. Mas Jesus, não era esse o meu plano. Pode continuar, pode ir. Passa por esse buraco, pula o precipício ali, isso, pode continuar. O que ele vê é além. Você está olhando e vendo a situação. Ele está olhando e vendo que passou dali, você alcança. Então persista neste caminho que ele tem te conduzido. Espere mesmo que seja com dificuldades e lágrimas, porque o que ele vê é maior, infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Eu quero dizer para você, ainda que você não esteja vendo, continue perseverando neste caminho. O momento de Jesus entrar na situação ainda não chegou, mas ele está pronto, esperando apenas o tempo que ele determinou. Ele vai entrar na situação, ele vai mudar a situação no tempo que ele determinou. Então persevere e continue confiando no bom tempo do Senhor.